Boa semana a todos. A aula de hoje é sobre identidade cultural. Então, peguei um texto aqui da professora Daniela Diana, tá? E vamos iniciar a análise. A identidade cultural é um conceito das áreas da sociologia e antropologia, que indica a cultura em que o indivíduo está inserido. Ou seja, a que ele compartilha com outros membros do grupo, seja tradições, crenças, preferências, dentre outros. Além disso, determinados fatores de identidade são decisivos para que um grupo faça parte de tal cultura. Por exemplo, a história, o local, a raça, a etnia, o idioma e a crença religiosa. O conceito de diversidade cultural está intimamente ligado ao de identidade. Ele aponta para a variedade de culturas existentes no mundo, as quais foram surgindo pela interação desenvolvida entre os seres e o meio ambiente. Então aqui, certo, no segundo parágrafo, determinados fatores de identidade são decisivos para que um grupo faça parte de tal cultura. Então a história em que nós fomos inseridos, ou melhor, que aquele grupo, foi inserido, aquela história de formação daquele povo, a história existencial, a história da nossa família, num determinado local, seja ele o Brasil, seja ele até dentro do Brasil, de um bairro. Isso é passado de geração para geração. Então, valores, tradições que foram construídas ali, e algumas crenças, elas vão sendo passadas, de geração para geração, como eu falei anteriormente, de um grupo para outro grupo que vive nesse mesmo ambiente, e isso vai moldando, o que nós somos, essa interação. Então, sendo assim, a cultura ela vai influenciar, eu não vou afirmar aqui, que vai determinar a nossa identidade. Não vou fazer essa afirmativa. Mas ela vai modelar a nossa identidade. Perfeito? Então, a partir daí, nós podemos fazer uma autorreflexão, para buscar compreender, por que temos certas crenças, possuímos certos valores, questionamos até outros valores, perfeito? E para algumas pessoas também, buscar compreender, isso às vezes acontece muito na adolescência, porque não se sentia ainda inserido em nenhum local. O que ocorreu ou está acontecendo nesse processo, cultural, que muitas das vezes pode ser também ainda, um processo de formação da identidade. Mas vamos deixar isso para outro dia. Resumo aqui. Antes de mais nada, vale lembrar que identidade cultural é um conceito muito abordado nas últimas décadas. No entanto, ele sempre existiu, ou seja, desde os primórdios, os homens se organizavam em grupos sociais, os quais compartilhavam informações e identificações com seus membros. A interação social entre seres humanos fez surgir as diversas culturas, ou seja, o conjunto de costumes e tradições de um povo, os quais são transmitidos de geração em geração. Então, é a interação, como eu comentei anteriormente, que vai permitir
essa transmissão. Então imagina no mundo atual, onde as interações são feitas em rede, né? E redes essas que, dependendo, né, do tipo de conexão, pode alcançar o mundo inteiro. Então você tem aí na formação da identidade, né, substâncias, né, que muitas das vezes são de grupos de outro continente e estão influenciando a formação da tua identidade no teu local. O sentimento de pertencimento surge então a partir das experiências que os seres humanos desenvolvem durante sua vida social. No entanto, e como já foi mencionado acima, o local e a história de tais civilizações são essenciais para compreender a identidade, mesmo ela sofrendo influências, né, de outros elementos ou de outros grupos, né? A essência da nossa identidade, ela está no nosso local, na nossa história, certo? É isso que esse parágrafo enfatiza aqui. Agora vamos fazer outra análise aqui, rapidinho. Identidade, cultura e transtornos. Ponto A. A identidade é resultante da interação entre os indivíduos e o seu meio ambiente cultural, é resultante da interação entre os indivíduos e o seu meio cultural. Foi o que nós vimos no texto anterior, tá? E isso determina a formação da identidade. Então nós vamos ter aqui algumas formas, né, de identidade. Uma identidade política é ser cidadão, ter seus direitos garantidos, preservados e cumprir com seu dever. Identidade biológica é assinatura genética, certo? É a genética que você possui. Identidade sociocultural, assinatura histórica, ancestralidade, hereditariedade, nacionalidade e familiaridade. Então, o tipo de identidade que nós analisamos aqui, né, por ser da sociologia, poderemos dizer com mais ênfase é a sociocultural, né? E aí o ponto C aqui, carência e vulnerabilidade existencial. A necessidade de existir e ser aceito num determinado grupo, o instinto de segurança e sobrevivência. Então essa característica, né, transcendental, né, essa característica nossa do ser social, de ter, né, que fazer parte de um grupo, de não conseguir viver sozinho, né? E essa nossa capacidade de interação, né, eu coloquei aqui como uma vulnerabilidade, uma carência, né, social. Não entenda como algo negativo, tá? Até porque a nossa necessidade de nos relacionar, né, de estarmos trocando, né, informações um com o outro, é isso que nos faz diferenciado e nos faz aprender. Mas isso gera uma carência, né, essa necessidade de participar de um grupo, né? Em grupo nos sentimos seguros e no grupo há possibilidade de existência. Então, assim, uma outra característica, né, é uma antiga, mas ela se enfatizou muito hoje, que é a questão do avatar social. A representação de um personagem, um modelo, num ente, num ser externo, criado para determinadas ocasiões, que ao longo do tempo pode assumir o lugar, o controle do verdadeiro eu. Você assumir um personagem e passar a vivê-lo, né? Isso tem acontecido muito hoje, é uma vida de aparência, né, que se vê muito em rede social. Elementos norteadores da identidade cultural: a carreira, né, emocional, descobertas, certezas testadas, fé, coragem, resignação, sociabilidade, carência e vulnerabilidade existencial. Então, você tendo um propósito, uma carreira, isso te auxilia a criar uma identidade,
coesa, né, com objetivo, formando e desenvolvendo as suas habilidades. A construção de uma carreira que é a necessidade de sobreviver, né? Um emocional que seja forte, certo? Onde você já fez diversas descobertas, já testou as suas certezas, né? Desenvolveu fé, tem coragem, resignação, então um emocional, né? Bem estruturado, né? E saber lidar com essa necessidade de fazer parte de um grupo. Isso são elementos que vão nortear a formação da sua identidade, né? As forças organizadoras, né? Que eu posso dizer aqui, que são os meios de transmissão, né? E de modelagem da nossa identidade, a nossa família, nossos grupos de amigos, a religiosidade, que auxilia muito no emocional, né? Também na fé, e a espiritualidade. A presença de um propósito, de um projeto existencial que nos conduza, né? E por último, vamos falar dos transtornos, né? Isso aqui foi porque há 2 anos atrás, não, ano passado, nós fizemos um trabalho aqui com a turma e eu estive analisando a formação de buscando entender, né, porque tantas pessoas passam por transtornos existenciais, né, psicológicos. E aí nós fizemos um trabalho cujo o tema era formação de identidades com transtorno, né? Então, deixa eu andar logo que já me alonguei demais. A ausência de um projeto, de um propósito de existir, o vazio deixado por se afastar de uma determinada força organizadora, seja a família, a religiosidade, o grupo de amigos, espiritualidade, ou a desconstrução dela também, você não acreditar mais, né, na tua família, no grupo que você fazia parte, em religião alguma, né, na própria espiritualidade, que é algo que trazemos dentro de nós, pode nos induzir a estabelecer conexões com estímulos condensados no ambiente, que acentuam o medo, dúvida, ansiedade, descrença e síndromes e transtornos. Então, quando você se sente num vazio, sem propósito, você é descrente, não entenda a palavra descrente como apenas uma descrença religiosa, é quem não acredita, né, em muitas coisas. Você pode começar a fazer estabelecer elos, né, com toda essa negatividade que existe no ambiente, tá? Seja questões de violência, ou um radicalismo, ou